This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com 5 estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de um assunto que rende muita discussão. Se eu te dissesse que, por exemplo, uma mineradora pode ter práticas ESG, você concordaria? Pois é, eu converso hoje com a Lívia Brando, que é partner da Vox Capital, para desmistificar questões como essa e várias outras. Vamos a fundo para entender as diferenças práticas entre ESG e negócio de impacto, o propósito das agendas de VCs e corporações, além de, claro, discutir o greenwashing. Dá o play. Para a gente falar sobre esse tema, eu tô com a minha amiga aqui de vários anos, né, de ecossistema, que ela é uma, se ela fosse uma desenvolvedora, eu diria que ela é full stack, porque ela já foi de CVC, VC, ela já olhou todo aí no mercado, que é a Lívia Brando. Queria te dar boas-vindas e obrigado por você ter aceito, Lívia. Oi, Pedro, tudo bom? Prazer estar aqui. Obrigada. Estou muito feliz de poder contribuir, participar do podcast. Eu sou sua fã aí, a gente, se conhece mesmo de longa data, então muito feliz mesmo. Boa, e a Lívia, como eu falei, hoje ela está trabalhando em Venture Capital, num dos fundos, eu acho que deve ser um dos fundos mais antigos, né, do Brasil, que é a Vox. Então, comenta aí, Lívia, o que a Vox faz, qual a tese para quem está nos ouvindo, tem muito empreendedor aí que tá ouvindo a gente, só para quem quer te conhecer melhor. Legal. Bom, eu sou sócia e diretora de Venture Capital aqui na Vox. A Vox é um fundo de investimento em impacto socioambiental. É o pioneiro no Brasil. Então, a Vox começou em 2009, quando nem existia ainda a nomenclatura de investimento de impacto. Então, foi realmente aí nos primórdios, né, quando o ecossistema ainda era muito mato para desbravar. E hoje a gente já, se consolidou, então somos uma das maiores gestoras mesmo de impacto socioambiental na América Latina. A gente tem 1 bilhão sobre gestão, de 1 bilhão de reais de ativos sobre gestão, com 6 fundos de Venture Capital. Então, 3 deles são da própria Vox, multicotistas, então dos investidores que acreditam, confiam aqui, investem na Vox há vários anos. 2 deles já estão em fase de desinvestimento e um deles está ativo, que é o fundo Tech for Good Growth. Esse é um fundo de uma tese bem ampla de impacto, tanto social quanto ambiental. E a gente investe mais em empresas early stage, Então, série A e B é o nosso foco. E a gente também faz gestão de CVCs, de alguns fundos que estão conosco, de parceiros, que são fundos seed stage, Então, a gente está falando aí mais de capital semente, até chegando mais próximo de série A. E são fundos com verticais temáticas, bem específicas. Então, a gente tem um fundo com o Einstein, que é voltado para health techs, na área de saúde em geral. Tem um outro fundo com o Banco do Brasil, que esse tem 3 teses, fintechs, obviamente, para interação com o banco, agritechs e govtechs. E, por último, a gente acabou de começar, tem poucos meses, a operação do fundo da Copel, que é voltado para a transição energética. Então, isso é um pouquinho do nosso portfólio. Muito legal. E o tema hoje, Lívia, a gente vai falar de ESG ou ESG, se a gente quiser ser mais chique, que é um tema que se martelou tanto nos últimos anos, E eu acho que pouca gente tem noção do que ele efetivamente significa na prática. Então, eu vou te pedir agora, professora Lívia, porque muita gente associa, por exemplo, investimento de impacto social com ESG, e não é a mesma coisa, Tem intersecções, mas dá uma explicação para a gente do que são essas sopas de letrinhas e de conceitos aí para quem nos ouve. Boa! O termo de ESG e de impacto, a gente fala que são temas distintos e complementares, Então, para desmistificar, porque realmente é um pouco confuso isso,
na cabeça, né, das pessoas, mas a gente costuma brincar que o impacto é o quê e o ESG é o como, né? Então, como é que a gente identifica se uma startup, uma empresa é de impacto? É principalmente o core do negócio, né? Então, o que ela faz, qual é a intencionalidade desse negócio, então a quem ela está servindo. Esse é o quê, né, do impacto. Então, qual que é o impacto que aquela empresa gera? Aqui na Vox, para tirar a subjetividade disso, a gente linka com os ODS da Agenda 2030 da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Aqueles 17. Então, a gente tenta contribuir. Se essa empresa serve a um desses objetivos diretamente, ela é uma empresa de impacto. Agora, o ESG, ou ASG, né, em português, e ESG aí em inglês, essa sigla a gente está falando, né, então, do environmental, né, o A do ESG de ambiental, a sustentabilidade e a governança. Então, essa sigla é o como que a gente está falando aqui, muito mais relacionado a boas práticas, né? É meio que o seu código de conduta, princípios, para você realmente aplicar na prática a sua visão de mundo e como você faz isso, né? Então, mas é o como. Até para dar um exemplo polêmico, né? E por isso que aqui a gente não olha para... Na Vox, assim, ESG é uma agenda e que todo mundo pode ter boas práticas ESG, mas impacto é bem diferente. Então, por exemplo, você pode ter uma mineração super poluidora que destrói o meio ambiente, mas ela tem práticas de governança responsável. Então, ela pode ter uma agenda ESG, né? É um pouco polêmico isso, mas na prática é isso. Assim como a gente tem startups, né, aqui no portfólio, todas elas são de impacto, então elas estão servindo tanto ao impacto social ou ambiental, alguns casos os dois, mas a gente também tenta implementar essas boas práticas de governança corporativa, sustentável, com colaboradores, com comunidade, que é esse amplo aspecto aí da sigla ESG, né? Eu acho super interessante isso que você está falando, porque quando a gente fala de impacto social e ESG, muita gente tende a associar com, por exemplo, com filantropia, né, ou com, né, sistemas, modelos assistenciais, e não é isso, né, Lívia? Ele tem obviamente, uma coisa não exclui a outra, você pode ter ações filantrópicas dentro das suas práticas, mas ele tem um range, né, de técnico bem amplo em termos de, né, você falou, né, por exemplo, práticas de governança, não é algo que seria um pouco mais hermético para a maior parte das pessoas entenderem. Então a gente acaba, às vezes, confundindo um pouco, associando talvez, né, porque no final do dia tem um tema de fazer o bem, preparar o futuro, né, e criar um ambiente em todos os aspectos melhor, né, para as próximas gerações, que é o tema do desenvolvimento sustentável, mas não necessariamente as duas coisas são similares, são equivalentes, né? Perfeito. É muito o conceito mesmo, né, de que o ESG você tem que implementar na cultura, nos princípios da empresa, é algo de longo prazo, né, que você vai demonstrar, que é o que a gente fala, o walk the talk, o que você realmente faz e põe em prática o que você diz que você é, né? Então, a gente pode até transpor isso para o indivíduo mesmo, né? São seus princípios, valores, é quase que um código de conduta. E a empresa precisa demonstrar isso, né? Medir, demonstrar, para ela ser uma empresa responsável, né? Então, com essas práticas ESG. Agora, quando o conceito de impacto, às vezes muita gente também confunde até, né, aqui na Vox, quando a gente vai apresentar e tal, eles falam, não, mas filantropia eu já faço, né, e com outra classe aqui e tal, mas não é isso, aqui a gente investe, né, então, Venture Capital, os nossos fundos de investimento, a gente tem investidores aqui que estão buscando esse alinhamento na tese, né, de investimento, então a gente está olhando para fazer com que o fluxo do capital vá para problemas reais. É isso que a gente está direcionando,
mas esses fundos de investimento, eles dão impacto similar ou superior a qualquer outro fundo de venture capital. Né? Então, a gente se compara... Exato, tem que dar retorno, não é uma prática... Não é filantrópico, tem empresas que atuam com filantropia, que não é nosso caso. Então, a gente está buscando empreendedores que têm esse alinhamento, que estão desenvolvendo soluções ali, principalmente ligadas a problemas reais, mas a gente não está falando de filantropia, né? Então, a gente investe, está buscando um retorno, mas tem esse alinhamento, que além do retorno, você gera também um impacto positivo, né? Então, é esse cuidado, essa lente que a gente coloca, né, nos investimentos que a gente faz, para não ter controvérsia nisso. Né? Então, você, além de você direcionar o capital e gerar retorno, você também está fazendo o bem, digamos, né? Porque você está gerando um impacto positivo aí, né? É interessante, né? Porque existe aquela coisa do imaginário popular de que pragmatismo está aqui, né, impacto social está aqui, e ao contrário, se a gente quiser realmente avançar as pautas que a gente precisa avançar, né, seja falando de educação, a gente tem que ter uma dose muito elevada de pragmatismo, porque eu tenho que escolher as batalhas, né, que eu vou comprar, eu tenho que entender se eu estou de fato movendo a agulha. E uma coisa que aí agora eu queria começar a entrar aqui no debate de como que a gente trabalha isso e o que a gente pode fazer a respeito, mas uma das coisas que eu acho que, e você exemplificou bem aí com uma empresa super, sei lá, poluidora, que tem boas práticas de ESG, mas existem tentativas hoje no mundo de gerar um score, né, para tirar do campo subjetivo e tirar do ESG washing aí, de falar, não, estamos, né, o cara faz uma super peça publicitária, mas não, mas embaixo do capô, a empresa, ela realmente adere a essas práticas, e é muito difícil a gente comparar, né, tem algumas tentativas, mas mesmo as empresas que fazem score, se a gente pegar a mesma empresa, elas vão ter scores completamente diferentes. Então, eu acho que existe talvez uma dificuldade de traduzir isso de maneira mais pragmática para a gente conseguir olhar e falar, não, legal, tem média aderência, tem alta aderência, tem... Né? Como é que você vê isso? A minha cabeça é estranha, eu sei que você também pensa assim, é muito... Né? Às vezes eu sou um pouco cartesiano e eu quero entender como que as coisas funcionam para conseguir atuar, né? E eu acho que tem essa coisa que às vezes me dá parece que o pessoal levanta a bandeira do tema, né? Como é que você pensa sobre isso? E teve uma hype aí dessa bandeira, né? Do tema, e aí todo mundo, assim, a gente viu no mundo inteiro muitas empresas fazendo uso, né, dessa bandeira ESG para colocar alguns compromissos que depois elas mesmas saíram fora, né, e não cumpriram. Então, quando começou essa onda do ESG e tal, para a gente na Vox, todo mundo torcia o nariz, falava, ESG, né, mas é importante também, é muito menos o rótulo e mais o conceito, porque às vezes teve tantos casos aí de greenwashing, né, que a gente fala que é usar o ESG como pano de fundo, mas por trás, né, levanta o capô e não é bem o que está acontecendo. A empresa não está cumprindo com esse compromisso, né? Então, quando começou essa onda, muitos fundos até falaram que, né, que iam deixar de olhar para questões ESG, teve aquele caso da BlackRock, bem emblemático, né? Mas para a gente, assim, eu continuo achando que é super importante a agenda, mas pelo princípio e pelo conceito, né? Então, a gente precisa mesmo desmistificar, o rótulo é o de menos. É mais assim, você garantir que a sua conduta está adequada, porque hoje não dá mais para a gente tomar decisão de negócio ou de investimento, mesmo na pessoa física, né? Não dá para descorrelacionar. O seu dinheiro tá no banco, está aplicado num ingênuo CDB, mas para onde está indo esse dinheiro depois ali? Né? Então, não existe uma transparência ainda, de forma geral. E até os produtos que você compra, né, Lívia, também...
não é? Onde que eu aloco meu tempo, minha energia, meu dinheiro de uma maneira mais ampla, né? Exato, então tá tendo uma mudança na sociedade em geral que quer saber mais, quer ter mais transparência. Mas como é que é essa cadeia dessa roupa aqui que eu tô comprando, né? Como é que é produzida? Tem trabalho análogo a escravo? Não tem, né? Porque aconteceu também muitos casos desses. Então, as empresas sérias e comprometidas, elas estão, né, com essa agenda muito, muito séria, né, dentro das corporações e na tomada de decisão. Então, olhando para isso, assim, qualquer prática que a empresa faça, ela tem que olhar que pegada, né, que ela está deixando nessa cadeia. Então, os fornecedores delas também são responsáveis? Como é que ela está fazendo com que todo mundo também... porque ela influencia também, ela é corresponsável ali com os parceiros dela nessa cadeia, né? Então, qual que é a pegada de carbono dessa empresa? Então, a gente vê essas discussões surgindo cada vez mais constantes. E as empresas que fazem isso com seriedade, que demonstram, você tem uma confiança maior também, né? De comprar um produto e, com o tempo, isso é longo prazo, porque é questão de cultura, né? Você implementa essa cultura na empresa, você faz com que o ambiente, as tomadas de decisões sempre levem em consideração, né, essas siglas que estão trazendo aqui um espectro muito mais amplo, né, nas discussões, mas vai lançar um produto novo e tal. Você tem que olhar para o todo, né, do que representa isso, em que comunidade que você está inserido, como é que você trata seus colaboradores. Então, tudo isso eu acho que corrobora porque a importância disso, né? Eu acho que vai ser cada vez mais importante. Então, eu acho que o rótulo ajuda menos, mas porque teve essa hype, teve muito greenwashing e tal, mas assim, a gente também não pode deixar de olhar para isso com seriedade, né? Porque tem muita empresa séria. E tem índices, scores, né, que são também... que tentam desmistificar isso e deixar de uma forma mais cartesiana, né? Então, você tem o ISE Bovespa. As empresas que participam desse índice, elas têm que comprovar com evidência mesmo, um processo muito profundo e sério, né? Então, isso tende a valorizar a empresa. Se ela está num índice desse, ela tem um nível de governança mais alto, porque é difícil você entrar e mais difícil ainda se manter, né, nesse índice. Assim como tem a Standard & Poor's, tem também um índice para ESG, né? Então, isso é um pouco, eu acho que, do movimento que está acontecendo. E agora me ocorreu, você falou da BlackRock, mas eu não sei se os nossos ouvintes todos sabem. Comenta o caso aqui para quem está nos ouvindo, de repente não acompanha. A maior gestora, né, de fundos e que sempre investiu, né, ela foi um dos principais players que influenciou esse movimento, né, é uma das co-founders aí, né, do ESG, e aí quando começou esses rumores e greenwashing, né, de vários casos de empresas deturpando o tema, ela viu os próprios investidores dela questionando, né? E ela falou, não, não vou mais investir focada nisso, né? Então, quando ela se retira, é um baque no mercado, né? Porque ela muda o conceito, o critério ali de investimento. Então, muito se fala sobre isso, mas teve uma retração. Então, né, depois desses aspectos todos polêmicos aí de controvérsias que aconteceram, teve uma retração sobre o tema, mas eu acho que a pauta, principalmente no Brasil, está ganhando força ainda. Então, a gente continua vendo, né, projeções para 2024, no tema ESG, a quantidade de investimento é crescente, né? Teve relatórios recentes aí que divulgaram também. Agora eu não me recordo de cabeça o volume de investimento, mas é um volume muito relevante. E recordes de investimento, se a gente olhar o histórico. Total. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024?
O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. Spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Eu acho, não sei se você se lembra daquele ciclo que o Gartner tem lá do Hype Cycle, né? Que todos os conceitos acabam passando, né? De repente não é nada e de repente é a cura para todos os males da humanidade e depois ele cai num patamar falando, legal, agora entendemos melhor. E que aconteceu, por exemplo, com cripto, né? Quando a gente pega cripto, tudo era blockchain, verdade. Tudo que é empresa, né? Você que trabalhava bastante com o corporate, né, era pauta da reunião, blockchain é fantástico, mas a gente viu que o uso funciona com dinheiro. Né? Metaverso foi um desse também, né? Metaverso, total. De repente, até o Facebook mudou de nome, e aí agora, cadê o metaverso? Baixa a bola, mas daí tu vê uma Apple lança o Vision Pro, que, porra, é o metaverso, mas ninguém fala legal. De metaverso. Não precisa estar mais nessa hype, né? Então... Eu acho que é uma visão bem parecida com a ESG, assim, né? Então, começou nessa hype, depois todo mundo torceu o nariz para isso, porque estava sendo utilizado de uma forma inadequada, e agora eu acho que é um conceito que já sedimentou, já está entendida a importância, e as empresas vão continuar a adotar isso cada vez mais, né? Hoje a pressão está mais nas grandes empresas que são listadas em bolsa, que tem mais volatilidade, né? Qualquer conceito desses tem mais influência nessas, mas está baixando. Então, assim, a gente vê hoje as startups estão preocupadas com isso, elas já começam preocupadas, né? Como é que eu já entro numa agenda ESG, né? O que eu faço para melhorar? E a gente tenta implementar isso em todas as nossas para ter uma evolução, né, do ESG. E mesmo hubs, né, de negócios que a gente participa junto com vários outros parceiros, eles estão colocando esse tema do ESG entre as métricas mesmo. Como é que a gente aprimora a discussão, a medição, os controles de como são as práticas ESG nas startups, né? Eu acho que assim, se a gente olhar num cenário mais amplo, né, o capitalismo que sempre ele sempre tem mecanismos de autocorreção ali, né, ao longo dos séculos aí, e a gente vê que o conceito que a gente via, né, básico lá atrás, que não, a empresa tem que buscar o lucro e o retorno pro acionista acima de tudo, qualquer custo, né? A qualquer custo, né? E a gente começa a falar, peraí, mas tem um custo, e é um custo que não necessariamente isso vai afetar o bottom line da empresa, né? Mas ela pode se alinhar com práticas que eu acredito. E eu acho que no capitalismo o que não funciona é canetada governamental, a gente sabe que não funciona. Mas o que funciona é as pessoas votarem com a carteira. Ou seja, poxa, eu quero consumir produtos que estão mais alinhados com... eu quero saber que eu estou, de alguma maneira, fazendo parte da solução e não do problema. E eu acho que quando o capital, né, que são os bancos e tudo mais, começaram a trazer esse tema, né, e a gente pode falar que veio, sei lá, de juro baixo e tudo mais, mas o fato é que esse tema entrou na pauta, né, e as pessoas falam, porra, isso é legal, eu gosto disso. E, obviamente, vai ter, como sempre aconteceu, distorções do tipo, alguém fala, pô, mas como as pessoas não sabem muito sobre isso, eu posso dar uma marketeada, né, eu posso falar, pô, nós temos super práticas e aí vem um monte de picareta e tudo mais. Mas se a gente for pensar assim na essência, né, que nem até mesmo hoje, tu fala assim para alguém,
Quando você vai comprar alimentos, você se preocupa com a saúde? Me preocupo. Que tipo de vegetal você compra? Eu compro orgânico. Aí você fala, mas o que significa orgânico? E muita gente não sabe o que significa. Por que orgânico é melhor, né? E eu acho que é um ciclo de aprendizado que a gente vai... Peraí, agora eu entendo o que é alimento processado, ultraprocessado. Eu começo a pensar sobre essas coisas de uma maneira mais complicada, né, Lívia? Porque tem um peso da sociedade, né? Então, eu gostei desse teu exemplo, porque nos alimentos a gente tem visto agora aquela lupa, né? Que vem uma regulação em cima, e aí você olha 2 alimentos e fala, esse daqui é alto teor de açúcar, esse aqui é médio. Eu já tomo decisão em função disso, porque antes eu ficava no escuro, né? Você não sabe, aí você vai olhar aquela tabela, cada uma tem uma proporção, você consegue, né? A gente tem uma empresa investida que tem o carbono estampado, né? Carbono neutro. Essa é outra tendência. Então, assim, hoje começa... Essa empresa é super preocupada com isso, de estampar a pegada de carbono dela. Mas quando você olha na embalagem e você vê X gramas de CO2 equivalente ali, de carbono, você ainda não sabe. Legal que está estampado, mas o quanto isso é bom, é ruim, é pouco, é muito. Então, isso começa uma tendência. Se várias empresas começam a estampar também o carbono, aí você vai começando a comparar. Então, uma caixinha aqui dessa bebida tem isso de carbono, mas uma roupa, uma camiseta tem tanto, aí vai fazer sentido na nossa cabeça, né? Hoje ainda é uma curva de aprendizado. Eu também não sei quanto, né, gera de carbono dos nossos produtos de consumo, mas o açúcar já é mais fácil a gente identificar, né? Então, exato, e eu sei porquê, né? Eu entendo o porquê de eu olhar para isso, né? Como exato, consumidor. agora é igual o orgânico, né? Então, você tem a rastreabilidade daquele produto. Então, você tem que comprar de uma empresa séria também, porque pode ter empresas que estão usando isso a favor e não comprovam, né? Que não tem, não está utilizando nenhum produto químico na produção. Então, é uma cadeia. Se você vai num supermercado sério, ele vai cobrar isso dos fornecedores dele para garantir que aquele produto orgânico é realmente orgânico. É a mesma coisa nas empresas listadas também, né? Em bolsa e cada vez mais nas startups também. Então, você tem que mostrar esse compromisso, esse comprometimento com evidência, né? Então, é um processo longo esse negócio. Mas tem uma pressão, então, eu acho que da sociedade, da tendência mesmo de mudança de comportamento do consumidor, e outra dos poderes mesmo, onde está o dinheiro. Então, da onde está o dinheiro influencia muito. Vou te dar um outro exemplo que faz parte da sigla, né, do ESG, mas a diversidade, equidade e inclusão, né? Essa é uma questão de cultura também que tem que ser inserida nas empresas e vai levando tempo. Então, você vai criando política antidiscriminação, você começa a medir, deixa eu ver quantos colaboradores eu tenho, mas deixa eu ver agora em gênero, como é que eu estou distribuído, deixa eu ver racial, etário. Então, você faz tira uma foto. E aí sim começam as discussões, né, numa alçada aqui que tem que ser na liderança. O que a gente pode fazer? A gente está satisfeito com isso, né? Aqui na Vox mesmo a gente fez isso, né? Então, assim, no time de investimento, eram homens brancos. Eu entrei na Vox numa vaga afirmativa, que era só para mulheres. Então, assim, não baixou nenhum requisito, só que abriu só para mulheres. Então, são questões assim, é mais difícil? Vai levar mais tempo, provavelmente, para você concluir aquela vaga. Assim como a gente tem feito racial, você recebe menos inscrições, leva mais tempo, mas consegue. Então, assim, se a gente não começar a dar passos nesse sentido, o ponteiro não muda, né? Porque é muito lento esse processo se a gente deixar ele acontecer de maneira orgânica. Então, as empresas precisam realmente ter compromissos mais duros para mudar o ponteiro se ela quiser acelerar essa transformação, né? E você falou, né, de diversidade, e quando a gente pensa em ASG ou ESG, geralmente as pessoas associam o que vem top of mind é questão ambiental,
Diversidade. Essas são as duas coisas que imediatamente vêm, e a gente viu também, né, como toda a curva, né, de hype, nesses dois caminhos, também coisas extremadas, né, assim, que a gente fala, puxa, isso, e aí a gente começa a torcer o nariz, né, e fala, você fala, puta, não funciona, né, como é que vai se sustentar? Parece meio forçado, né? Mas por outro lado, se você parar de maneira pragmática, né, como som, fala, poxa, que tipo de sociedade eu quero para os meus filhos, né? O que a gente começa, isso aqui seria importante. Mas daí a gente começa a pensar, e eu acho que o mais legal disso é começar a pensar, peraí, mas como que eu resolvo esse problema? Daí é uma cabeça, né, de engenharia, assim, quais são os mecanismos que eu tenho para... E eu acho que é genial, quando a gente começa a pensar de maneira pragmática, eu acho genial. E aí você falou, por exemplo, do carbono, né? E a gente trabalha com startups. E quando a gente pega a indústria, tradicionalmente, a indústria operando, ela já é net negative, né? Assim, porque ela gera, né? Ela já tem que corrigir a sua operação. A gente pega uma startup, tudo bem, ela gasta com a nuvem, e daí a gente pode dizer que os data centers, né? Tem uma questão de processamento, e os caras estão trabalhando forte nisso. A gente fala, cada mineração de Bitcoin é super heavy, né, em termos de coisa, mas elas já são não vou dizer net zero, mas mais próximas de net zero, né? Então, se a gente coloca, pensando de maneira como sistemas, né, se a gente coloca um cara net zero do seu core, mas que ao mesmo tempo tem um net positive social, e a gente vai repetindo esse processo, poxa, a gente cria né, no longo prazo, o direcional disso é muito legal, né, se a gente for pensar. É um ciclo virtuoso, né, você começa a girar essa espiral, porque é bem interessante mesmo, as empresas, né, a gente vivia mais na ignorância antes, né, mas qual a pegada dessa startup? Hoje, se ela tiver realmente seriedade e compromisso de eu quero ser uma empresa carbono neutro, ela consegue medir a pegada, e aí sim ela começa a avaliar a cadeia dela. Então eu posso começar numa questão de defesa, mais do que ataque, e falar, bom, então eu vou comprar créditos de carbono para compensar, né? Então eu já sou carbono neutro, mas eu estou compensando aqui para eu ser, né? O meu negativo eu compro e estou, sei lá, reflorestando, compensando em outro lugar. Beleza, já estou zero no net. Mas aí eu começo a entender mais profundamente como é que eu posso atuar no ataque mesmo, de reduzir minha emissão. Então, talvez a minha logística seja onde pesa mais, né? Então, eu vou fazer uma rota verde, vou colocar veículo elétrico, quanto isso compensa, não compensa? Então, são decisões de negócio, né, que vão acontecendo ao longo do tempo. Exatamente. E a inovação começa a operar aí, né, Lívia? Porque daí eu falo, como que eu viro realmente zero, né? Como que... tudo bem, a gente sempre tem mecanismos, né? Eu posso usar crédito de carbono e tudo mais, mas se a gente for olhar o sistema como um todo, não vai funcionar. Não resolve o problema, né? Não, é tipo compra de indulgência lá, né? Eu faço pecado, mas eu compro para ir para o céu. E no final do dia eu tenho que eliminar o pecado, né? Como que eu faço com que o meu negócio... E aí a gente vê conglomerados gigantes, né? Tipo uma Apple da vida, que quando o cara tem aquele volume, é muito difícil operar, né? E continuar operando, porque precisa lucrar, que parte da sustentabilidade do negócio é ser lucrativo e continuar operando no longo prazo, né? Senão não é um negócio sustentável. Não é a qualquer custo, né? Aí que é o legal. Mas não é a qualquer custo. E aí como que eu lido com esse paradoxo? E aí entra muito a inovação, né, Lívia? Porque, né, a Apple mesmo, hoje ela já produz a partir de fonte renovável solar, né? Então tem inovação, tecnologia para isso. Então é uma transição mesmo. E isso vai desde o pequeno, se você quiser plugar a tua energia no apartamento através de uma fonte renovável, até uma grande empresa como a Apple, né? Então são discussões que é muito mais isso tá imerso na cultura. E vou lançar um produto novo. Vamos discutir quais são né, o que é o impacto negativo e positivo desse produto.
Isso que é o legal e que a gente participa, por exemplo, sendo um fundo de impacto na Vox, a gente participa dessas discussões no conselho das investidas. Né? Então, é uma forma que a gente tem de influenciar num dos maiores graus aqui dessa paleta, né, de impacto. Eu entendo, enfim, como empreendedor e conhecendo empreendedores, que simplesmente existir como negócio no Brasil já é um ato de luta, né? Assim, já simplesmente pagar minhas contas, pagar os colaboradores e tal, é um ato de luta, né? E boa parte dos negócios brasileiros são pequenos e médios negócios, e boa parte das pessoas empregadas no Brasil hoje, né, dos trabalhadores brasileiros, também são funcionários desses negócios. Então, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem desafios simplesmente de todos os lados, né, Lívia? Eu acho que pensando aquela coisa, né? Se eu mudo a direção 2, 3 graus para um lado ou para outro, no curto prazo a gente fala, pô, não faz a diferença, mas se a gente andar alguns quilômetros, a gente vai parar num lugar completamente diferente. E eu acho que o trabalho é a gente pensar direcionalmente para onde a gente quer ir, mesmo que o ângulo ainda não seja tão né, pronunciado. Aos pouquinhos, né? Mas todo mundo consegue dar passos. Às vezes você não vai, né, substituir sua cadeia de logística, mas você consegue ter questões ali muito mais favoráveis para os teus colaboradores, né, relacionado ali à diversidade, equidade e inclusão. E aí, com o passar do tempo, se a empresa vai crescendo e tal, porque a gente tem que entender o momento da empresa. Então, tem hora que não dá para fazer isso mesmo. Mas com o tempo, ela vai tomando, né, novos projetos e vai evoluindo nessa agenda. Então, acho que aí que está a beleza é importante discutir, porque às vezes dá para fazer algumas coisas. Às vezes dá. E a gente, como consumidor, você toma decisão, você compra no supermercado que entrega, né, o digital que entrega em casa, você tem uma opção lá de rota verde. Você vai pegar o Uber, também tem. Né? Você vai voar de avião, tem lá o tanto de carbono, esse voo gera menos ou compensou. Então, isso está ficando cada vez mais presente na vida do consumidor como um todo. Então, isso aí também é importante para as pessoas se relacionarem com a marca e você conseguir fidelizar baseado na tua visão de mundo, né? E eu entendo, né, que existe quase que uma pirâmide de Maslow, né? Poxa, você tem que pensar em diversidade. Aí a gente vai ver, poxa, você está tratando bem seus colaboradores, né? Quer dizer, vamos resolver, ou seja, o que você falou, tem coisas que você pode fazer hoje para, pelo menos, mover alguns graus na direção certa. Eu acho que o legal, assim, acho que, tudo bem, tem um lado que às vezes a gente exagerou um pouco na dose, né, no discurso e tal, e aí gera aquela reação hoje no mundo hiperpolarizado que a gente vive, né, de ou você é do time tal ou você é do time tal, é muito difícil a gente lidar com nuance e com pragmatismo, né, e falar assim, peraí, como é que a gente resolve esse problema? Então, às vezes, a pessoa fala, isso aí é tudo, é uma agenda. Estão abraçando árvore essa turma aí. Exatamente. Isso é uma agenda globalista, querem nos dominar, querem não sei o quê. E, no fundo, peraí, eu acredito que a gente tem que ter empresas altamente lucrativas e que cresçam e que isso vai ser bom para a sociedade como um todo, porque gera riqueza, emprega a pessoa. Mas, sim, por que não também, né, pensar no impacto que você está tendo, se você está tendo práticas transparentes de governança, se você está tratando bem as pessoas, simplesmente discutir as coisas, né? Falar, como é que a gente está nesse aspecto? Já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo. A gente sempre pergunta na entrevista com os empreendedores essas métricas de diversidade na empresa. Só o fato de você perguntar já dá para entender que é importante para a gente, né, como investidor. Então, a empresa também começa a se atentar para isso. Mas poxa, se eu tivesse... Não colhei, né? Não colhei se eu tivesse uma equipe talvez mais diversa, eu poderia ser elegível a captar com tal fundo que está olhando mais para isso. Então,
isso também é uma cadeia, né? Os pontos de onde está o capital tem uma força maior. Assim como instituições de fomento, né? Bancos de fomentos, eles também cobram das próprias gestoras ter mais diversidade, ter mulheres em cargos de liderança. Então, você vê um movimento em cadeia, porque daí todo mundo também começa a se adequar, né? É isso. A ACE faz os mapeamentos, vocês sempre tentam trazer startups de todo o Brasil, de várias regiões, para sair desse eixo, principalmente de São Paulo, que é onde a gente sabe que a maior parte do capital vai mesmo. Então, com isso, dando visibilidade, dando acesso para a gente conhecer outros empreendedores que estão mais distantes, em hubs não tão conhecidos, é uma forma da gente mexer o ponteiro, né, também dessa diversidade de para onde está indo o capital, né? 100%. E olha que interessante isso que você está falando, né? Uma das coisas que a gente demorou anos assim para cristalizar na nossa cabeça era que tipo de empreendedores a gente busca. E o que a gente se deu conta olhando para trás, né, olhando no nosso portfólio, a gente começou a ver que vários dos hits que a gente teve, de empresas que cresceram e se desenvolveram muito, foram empreendedores que não são do eixo, e quando eu falo eixo, eu não estou me referindo apenas geográfico, mas o eixo de relacionamento, ele não é, ou ela não é uma empreendedora de Stanford, ou não tem contatos, não tem uma rede. A gente fala, não, mas esses empreendedores, eles são a maioria dos empreendedores do Brasil, né? E se a gente fica privilegiando logos, né, em detrimento da capacidade bruta daquela pessoa, enquanto ser humano, enquanto empreendedor, a gente está agindo contra aquilo que a gente acredita, né? A gente não está oxigenando, né? Exatamente. Então a gente assumiu, a gente falou, poxa, a gente gosta a gente chama carinhosamente de empreendedor ou empreendedora raiz, né? Aquela pessoa que é consciente com o negócio, com o que está fazendo e tudo mais, mas às vezes não tem aquele acesso, e a gente consegue prover isso, né? A gente, isso, né? Esse é um benefício que a gente consegue entregar. Então isso é bem legal, né? Formas que a gente tem de olhar os problemas, né? Porque isso é cultura, né? Se foi discutido isso, foi analisado, isso é uma cultura da ACE, isso vai reverberar desde as entrevistas com empreendedores, né? Total. Para evitar esses vieses inconscientes de que esse aqui não tem o logo de tal faculdade, eu já vou... aquele carisma. Não é? Exatamente. Então, eu estou vendo cada vez mais as gestoras se movimentando também nesse sentido. Então, o ESG também vem nessa onda de hoje, está todo mundo querendo buscar, né? Mas como é que eu meço isso? Como é que eu implemento isso nas startups? E o nosso papel aqui é unir forças, porque isso aí não é diferencial de nenhuma gestora. É bom, não é. Todo mundo tem que se unir para que o ecossistema evolua nessas práticas, né? Dando uma breve pausa no tema para divulgar a nossa próxima turma do Venture Masters, a primeira formação completa em Venture Building. É um nome difícil, mas que significa a construção de novos negócios e produtos inovadores. Ela terá início no dia 20/2, terça-feira que vem, e a essa altura vocês já devem saber que quem acompanha o nosso podcast tem um desconto de R$200. Só conferir o link de inscrição e o cupom na descrição desse episódio. Vai lembrar que se nesse momento que você ouve o podcast, a data já tiver passado, fique tranquilo, que no site da Future Dojo tem informações de quando será a próxima turma e diversos outros cursos e imersões. E eu acho que se a gente for pensar no capitalismo, né, e a gente sempre fala que a desigualdade e tudo mais, a gente gosta de olhar para a mobilidade, né? Assim, qual a probabilidade, né? Quando a gente pensa, poxa, aquela pessoa, ela teve condições socioeconômicas para ter acesso a um network e tudo mais. E aí, de certa forma, isso perpetua aquela falta de mobilidade, né? A gente vê aquela mesma pessoa... E quando a gente hackeia esse sistema, a gente consegue usar o capital para gerar o retorno financeiro que todo mundo quer, óbvio, e não é só uma questão
né, de lucro e tal, mas é de reciclar e colocar o capital para trabalhar, né? Mas a gente consegue trazer pessoas que não teriam esse acesso e dar o capital e o apoio para que elas ganhem a mobilidade, né? E criem esse caminho. E eu tenho certeza que essas pessoas, esse é um acordo que a gente faz, uma vez você estando lá em cima, você estende a mão para baixo e você traz outros, né? E você vai trazer. E eu acho que isso é fantástico, né? Se a gente for pensar no impacto que essa classe de ativos que a gente atua, que o Venture Capital consegue ter, né? É isso, e o fundador, né? O fundador, a fundadora tem um papel ali da intencionalidade dele, direciona muito o negócio, né? Então, e aqui na Vox a gente fala muito disso, assim, tá? Às vezes a gente não está resolvendo um problema da sociedade, mas eu estou reduzindo essa assimetria. E reduzir essa assimetria reduz desigualdade. Então, a longuíssimo prazo, talvez a gente resolva aquele problema. Para amanhã, a gente está reduzindo essa assimetria, dando oportunidade, né? E aí essa roda vai girando. E a gente sabe que a pessoa que entra nessa camada, ela entra com outra cabeça em relação aos decisores, né, capitalistas que vão nortear o uso do capital nas próximas gerações. Isso tem um impacto, talvez, que nem você falou, no curto prazo, não sei, né? Mas no médio, longo prazo eu acho brutal se a gente pensar. E eu acho que o convite, né, Lívia, que a gente pode fazer para as pessoas não fique só nos temas talvez mais hypados quando a gente fala disso, mas comece a pensar no seu negócio inteiro, no sistema dele, como que você, né? E eu falo que é a mesma coisa muitas vezes que pensar na centralidade no cliente. Né? A gente fala assim, as empresas conseguem operar, crescer e tudo mais, cada vez menos hoje em dia, né? Mas no passado, uma baixa centralidade no cliente. Elas conseguiam, né? Eu vou extrair isso aqui. Hoje muitas vezes eu tenho que tomar uma decisão que, se eu fosse usar o mesmo framework decisório do passado, eu não privilegiaria o meu cliente, porque em alguns casos eu vou perder dinheiro no curto prazo para colocar o cliente no centro. Só que se eu for olhar o que isso causa, é um cliente mais fidelizado e provavelmente eu vou gerar muito mais retorno no longo prazo. E eu acho que com a ESG, o ESG é muito parecido, né? Assim, talvez no curto prazo... É longo prazo mesmo, demora para ver, né, o resultado. Seja uma decisão que tu fala, mas, cara, eu tô com tanto problema agora que... Vou deixar essa pauta de lado, né? Agora eu tenho que olhar para o financeiro e tal. Mas é óbvio que você vai olhar para o financeiro, porque primeiro, a gente, né, se a empresa não existe, que impacto ela tem? Primeiro ela precisa existir. Exato. Concordo, tem que olhar para o financeiro, mas tem que discutir também de uma forma mais ampla, mais holística, o negócio. Né? Então, deixa eu olhar para o meu cliente, se eu estou servindo ele no centro, deixa eu olhar para a minha cadeia de parceiros, fornecedores, porque eu também posso influenciar para cá. Deixa eu olhar nos meus colaboradores, será que tem alguma coisa aqui que eu possa fazer melhor hoje? Né? Sempre tem essas decisões. Sempre tem, e muitas delas não vão impactar o resultado negativamente. Eu não quero criar um programa de cotas agora. Legal, não precisa criar. Mas existem N coisas que você pode olhar agora e tomar decisões sobre o teu negócio que vão... juro composto, né? Ela vai trabalhando ao longo prazo. E eu acho que isso... essa consciência é muito legal que na pesquisa que a gente fez no ano passado, sobre os empreendedores brasileiros, que a gente pegou coisas que a gente já sabia, né, que é a B2B, porque não tem tanto capital disponível, bootstrap pela mesma razão e tal, mas a gente vê que existe um propósito, né, que é aquela coisa de empreender por necessidade ainda existe, né, enfim, mas é menor, bem menor do que há 15, 20 anos atrás. E então, assim, a grande maioria dos empreendedores, especialmente nos que entram em mercados de ponta como o nosso, eles chegam porque querem fazer um negócio legal. E se há esse interesse,
eu acho que há uma abertura muito grande para que eu adote todas as boas práticas de negócio, né? E a intencionalidade parece subjetiva, mas na hora que a tomada de decisão, que está num momento difícil, o negócio aperta, você não sai dos teus princípios e valores. Isso é super importante no empreendedor. Ele vai dar um jeito de não sair fora, por mais difícil que seja muitas vezes essas decisões. Mas essa intencionalidade nos mostrou também no nosso aprendizado que quando eu invisto em empreendedores que eu consigo captar essa intencionalidade forte, eles vão ser mais resilientes, porque eles têm um propósito forte ali, eles não vão desistir. O propósito é combustível, né, Lívia? É combustível. É isso aí. Eu acho que isso se conecta muito. E eu acho que isso irradia para os colaboradores. Pô, eu quero estar perto de que empresa? Né? Especialmente quem tem opções, né? Quem tem recursos para trabalhar em vários contextos. Isso é importante para essas pessoas. Né? Você vai olhar, né, antes de entrar numa empresa, como é que ela está no Glassdoor? Deixa eu ver se ela faz parte de um Great Place to Work. Então, é uma questão de... Atrai pessoas, é uma questão de retenção, de posicionamento de marca, e B2B, como você comentou, principalmente, a gente sabe que as empresas que têm boas práticas de ESG e que vão tirando certificações, inclusive, né, que também estão relacionadas a essas práticas de boa governança e ambiental, enfim, elas vão ter muito mais facilidade para vender para grandes clientes. Porque se você chega por um fornecedor e você já tem uma ISO, ou vamos supor que você é uma B Corp, que é difícil, né? A gente tenta fazer com que as nossas se tornem B Corps. A sua venda para um B2B, que está orientado também para um ESG, é muito mais fácil, você já pula várias etapas nesse caminho. Então, tem estudos comprovando que o ESG ele vai trazer resultados superiores. Você pode ter, às vezes, um dispêndio maior no curto prazo para você implementar essas práticas, mas no longo prazo isso se compensa. E eu sempre penso assim, né, Lívia? Eu gosto de pensar assim, se a gente... Às vezes a gente pensa assim, as boas práticas de ESG geram bons resultados. Mas uma forma que eu gosto de enxergar é os bons líderes empresariais, a boa gestão inclui essas práticas, né? Então, a boa gestão traz bons resultados e a boa gestão moderna faz com que você tenha que ter um olhar diferenciado, né? Não é só isso, olhar, é bem holístico realmente enquanto liderança, que tipo de líder você é, né? Então, assim, aqui a nossa empresa... sei lá, é tudo homem, branco, etc. Aí você fala, peraí, não existe talento fora desse mundo? Se existe talento fora desse mundo, a minha obrigação como líder é trazer os melhores talentos para a empresa, né? Então eu tenho que olhar, né, isso. E não é algo nem inteligente, né? Porque você está acessando só uma parte do mercado, enquanto você poderia estar acessando um mercado muito mais amplo. Então, os teus clientes do lado de fora são pessoas super diversas. Se você não tem essa diversidade dentro de casa, como é que você vai discutir um produto só com pessoas ali homogêneas? Ninguém vai ter o mesmo ponto de vista, a perspectiva do teu cliente que está lá fora, né? Então eu acho que é muito legal a gente pensar sobre essas coisas, né? Enfim, tem muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas eu acho que deu para a gente dar um panorama para todo mundo, e principalmente, que eu acho que meu propósito com esse episódio era falar assim, não é que ESG saiu de moda, talvez a casca lá que às vezes é exagerada, como vários outros temas, talvez tenha pesado demais por um lado ou por outro, mas o core, né, assim, o que a gente quer aqui mantém e vai manter, né, e vai sair disso mais pragmático, com práticas cada vez mais claras, e eu acho que isso que é legal, assim, da gente, e talvez sair com o recado de que tem coisa que você consegue fazer hoje, já se alinhar mais, né? E convidar todo mundo para essa reflexão mesmo, né? Seja
no seu individual, na sua equipe, se você gera uma empresa, levar isso também para as discussões da corporação, né? Então, eu acho que esse convite fica, é justamente isso, nunca deixou de ser importante, eu acho que a importância disso só tende a aumentar. Essas hypes, né, tem até um gráfico que mostra esse movimento que a gente tende a supervalorizar uma nova tecnologia, um conceito no curto prazo e subestimar a longo prazo o poder de transformação dela. E é justamente isso, né? Então, até bom que sai desse holofote do ESG, porque tem que ser parte inerente mesmo da cultura. É igual inovação, né? É isso, não é uma... Eu sempre falava, se tudo der certo, quando eu atuava só como líder de inovação em corporação, se tudo der certo, eu não vou ter trabalho aqui. Eu vou fazer outra coisa, porque a inovação já tem que estar em todas as áreas. Entrou no DNA. Uma área de inovação. Né? Então, eu vejo igual, assim, muito parecido o ESG, né? Tem que fluir e fazer parte mesmo da cultura das empresas, né? Muito legal. Eu tinha certeza que essa conversa ia ser muito legal, porque eu gosto que você traz uma visão pé no chão e, ao mesmo tempo, bastante centrada numa intenção muito, muito genuína de fazer, né? De fazer isso acontecer. Então, aproveito para te agradecer pela participação e também pelo teu trabalho aí que você faz, que eu sei que é super genuíno mesmo de fazer o bem e fazer isso aí acontecer de fato. Obrigada, Pedro. Fico super feliz do convite, de estar aqui no podcast. Espero que esse papo, né, influencie os empreendedores, as empreendedoras a pensar sobre o tema e trazer para ação mesmo, né, a reflexão, que vire alguma ação concreta. E super te agradeço. A gente está junto e vamos continuar, né, unindo forças aqui no ecossistema para a gente evoluir cada vez mais. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada, um abraço. Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas, amigos e amigas nas redes sociais e não esqueça de marcar @AceVentures, principalmente se você estiver ouvindo esse episódio enquanto corre para compensar as suas pegadas de carbono. E se você quer ir além desse tema, recomendo o episódio 221, no qual falamos sobre as tendências para startups e investimentos em 2024. Foi um baita papo com Gustavo Brigato, que é editor-chefe do portal Startups, e Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace. Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!